No começo, por exemplo, você está falando de antecipação de salário, então você olhava a renda para quem tinha um salário ali que repetia. Queria entender um pouco, e aí o Aritz pode complementar, assim, como é que foi detectar essa renda? Tinha pegadinha? Assim, como é que era um pouco desse processo para identificar que ele é o Gabriel e ele tem uma renda de X por mês, não é porque ele passou de uma conta para outra duas vezes, sei lá, né? O que pode representar isso, assim? Saber que ele é o Gabriel, a Belvo ajuda muito, porque o Gabriel tem que entrar com as informações bancárias dele, a Belvo checa isso. A gente faz a triangulação também com os birôs, então tem a parte ali de o Gabriel. Como esse no início a gente é completamente digital, então a gente tem que identificar de fato os padrões ali de recebimento dos dados. E o que pegadinha tem várias. As pessoas são muito criativas. Então a pegadinha clássica é que a pessoa ela quer ter muitas transações ali na conta dela. Então ela faz um depósito de R$10, tira R$10. Faz outro de R$10, tira R$10. Então ela consegue fazer ali, de fato, dezenas de transações num único mês, ou talvez numa única semana. E isso a gente aprendeu muito rapidamente. A gente criou algumas variáveis baseado nas transações que vem da Belvo, e ele conseguiu reconhecer os padrões, olhando no primeiro momento graficamente, de fato, então a gente via as informações, né, por meio de gráfico e visualização da informação, que tem um padrão ali do assalariado. A gente sabe qual é o padrão do assalariado típico, que trabalhou um mês e recebe ali talvez uma única vez, dia 5, ou aquele assalariado que recebe no dia 15, recebe no dia 5, algum adiantamento. Mas a gente identificou outros perfis também, que é o MEI ou o autônomo, que eles têm uns fluxos de recebimento um pouco mais, em vez de ser um gráfico, né, que recebe uma vez em um dia, ou uma vez, ou duas vezes no mês, ele tem picos de recebimento de renda. Então a gente fez alguns agrupamentos e analisou que falou, olha, tem um perfil aqui que a gente pode chamar ou apelidar de renda, que é o fluxo financeiro, mas é um fluxo financeiro que ele não é contínuo ali, né, do comerciante ou de uma empresa, mas ele tem um padrão muito claro de recebimento em alguns períodos ao longo da semana ou ao longo do mês. Isso foi muito legal porque influenciou as nossas datas de vencimento. O cliente hoje no WP ele pode escolher, tem liberdade de escolher alguns vencimentos, né? E aí o prazo desse vencimento a gente fez no início justamente olhando esses padrões que a gente reconheceu nas transações dos clientes, de quando que ele de fato recebe, né? E isso foi bem, bem legal. A gente conseguiu até criar algumas personas aqui internamente no WPay que tem a ver com os padrões de recebimento dos clientes. E é o recebimento de fato, né? Não é esse transação, né, que coloca 10, tira 10, coloca 10, tira 10. Tem ali uma análise que a gente conseguiu de fato identificar e criar algumas personas aí para influenciar vencimento e influenciar a política de crédito. Foi bem, bem interessante. E como é que é, Aritz, assim, do seu lado, assim, de trabalhar ali do lado da Belva, olhar para os produtos, olhar para o que você tem de informação, etc., para, de alguma forma, facilitar a vida do cara que vai consumir isso para tomar a decisão, né? Como é que você foge dessas pegadinhas? Como é que é um pouco desse dia a dia? Bom, o que a gente faz, por exemplo, para verificação de renda, a gente identifica esses padrões de frequência, de regularidade e quantidade, né? Com os dados de Open Finance, as transações de Open Finance, você de fato consegue enxergar a renda que ele tem. Só que tem essas pegadinhas que o Adriano já falou, né? De talvez algumas transferências da mesma titularidade e tal. Mas tirando esse ruído, né? E tem casos muito claros, por exemplo, assalariados, você consegue enxergar bem fácil o salário. Talvez autônomos e MEIs você vai ter que olhar um pouco melhor para as transferências, depósitos em dinheiro e tal. Mas, digamos assim, com réguas e com machine learning, a gente consegue identificar e verificar renda. Nós temos produtos já para... no caso de Adriano, acredito que eles mesmos fazem essa conta aí na Blipay, mas nós temos também um produto de verificação de renda que já calcula para uma conexão quanto que é a renda, também te entrega um nível de confiança e tipo de renda que é, porque poderia ser salário, poderia ser um depósito, uma transferência recorrente e tal. De fato,
O que é renda? Acho que poderia ser uma discussão filosófica, né? Com certeza começa com uma entrada de dinheiro, um fluxo de caixa positivo, com recorrência, né? Aí, a partir de aí, cada um poderia ter uma definição diferente. E nós, na Velvo, tentamos entregar um menu de renda para nossos clientes usarem aquela renda que eles achem que é mais pertinente para o produto que eles estão oferecendo de crédito, né? E a gente sabe também que não é só, a gente não olha só para renda, né, na hora de definir o crédito, né? Queria entender um pouco aqui, Adriano, quais outras fontes você se complementa para olhar isso? Como é que você olha, de repente, quanto que esse cara tem tomado de crédito? Você consulta o SCR, você olha outras fontes? Como é que funciona para quem está, enfim, pensando em montar uma área de crédito do zero, assim, hoje? Beleza, eu pluguei o Open Finance, mas assim, o que mais eu consigo complementar para ajudar a refinar essa decisão? Se a pessoa está querendo abrir uma área de crédito, ela tem que pensar em 3 tripés, né? Que é o risco, a política, o produto, enfim, e a precificação. Então, e os 3 estão sempre ali muito, né? Muito unidos, né? Caminham junto. Principalmente no início, né? Blipay, que tem pouca gente ainda e a gente está bem no início. E informação de birô de crédito, você pode comprar informação de birô de crédito. Então, os birôs, eles têm bastante informação, eles conseguem construir um score de risco de crédito. Você pode fazer um ponto de corte ali e definir a tua política. E os birôs de crédito, eles geralmente têm informações de mercado que eles falam, olha, este cliente, esse CPF, ele tem esse indicador aqui, olha, por exemplo, ele está devendo hoje algum produto financeiro, ou ele está devendo hoje algum produto de crédito. Isso daí você pode usar como uma informação do momento. Você pode usar uma informação do passado, os birôs também têm. Fala, olha, o cliente teve uma inadimplência em X meses para trás, por exemplo. Então você pode construir você pode usar essa informação de mercado. Além disso, tem a própria Belvo, que é as transações, isso que eu acho legal do Open Finance, porque quando eu trabalhei no Itaú, a gente tinha informação da conta corrente do cliente, né? A gente tinha todas as transações, os cartões de crédito, estava tudo na mão ali, né? Então a Blipay, ela nasce sem ter cliente nenhum. Então como é que a gente tem essa informação de comportamento? E aí o Open Finance, ele é fundamental, porque ele dá a possibilidade de a gente ter informação não só do cliente do Itaú, mas a gente tem informação do cliente que conecta com a gente na Caixa Econômica Federal, do Santander, do Nubank. Então você vê a possibilidade ali, né, de extrair informação do cliente é enorme. Então Open Finance hoje, para quem está querendo começar crédito, ele é fundamental. Porque você não fica refém apenas dos birôs, né? Até o Auritos comentou, falou assim, a gente realmente na Blipay, a gente consegue fazer, a gente não tem uma inferência de renda, mas a gente consegue mexer com os fluxos financeiros. Se a gente não tivesse Open Finance, a gente não teria isso, a gente teria que, de fato, buscar do birô ou buscar apenas da Belvo, e não fazer esse conjunto, né, de 3 informações distintas. A gente tem também um outro fornecedor que ele capta informações públicas da internet. Então as pessoas estão deixando rastro por aí, né, na internet, a tudo quanto é lugar. Então, hoje, nossas 3 principais fontes são então, um birô de risco de crédito, a Belvo com Open Finance, que dá um mundo para a gente, e um birô de informações que ele coleta informações de internet. Então, com isso, a gente faz não só as políticas de concessão de crédito, mas prevenção lavagem de dinheiro, know your customer, tem questões de pessoas politicamente expostas, né? Então a gente consegue ter essa informação também com os birôs. E eu acho que para começar algo de crédito bem estruturado, só do ponto de vista ali de política, concessão pelo menos, né? Acho que tem que ter esses três pilares de informação. Então, birô de risco de crédito, Open Finance e, se possível, informações da internet.